como você distribui o cara aqui no trabalho? Por exemplo, você tem rádio patrulha, você tem lá não é o choque aqui. É o pelotão de choque. Mas tem um outro Tem aqui. as rotans. A Rotan, aí você tem o patrulhamento ordinário, não sei se tem o PO aqui, deve ter, né? O patrulhamento a pé. Não tem. Aqui não tem. Eles vão participar disso ainda nesse período de escola, mas assim, nosso do policiamento nós não temos mais. Tem também o serviço administrativo, pessoal, que é super importante, né? Eu costumo dizer que eu só dei valor ao serviço administrativo quando eu fui trabalhar, porque eu fiz parte do CA lá, do corpo de alunos. Eu passei na Polícia Militar na época, tinha uma prova que a gente fazia, independente se fosse soldado, cabo, sargento, você fazia prova, tinha área de conhecimento. Eu já estava estudando pra caramba para concurso, né? Então eu passei e fui trabalhar administrativamente no corpo de aluno da instrução. Dei instrução para curso de formação de soldado, curso de formação de cabo, curso de formação de terceiro sargento, o CAIS, né? E o que eu achava legal do militarismo, né? É que eu era cabo, e era bonito de ver os segundos sargentos, o grau de respeito, entendeu? Ali dentro era professor e aluno e não a graduação. Pô, super 10. Então tem muito lugar para alocar o cara, mas sempre tem um mais afoito ali que fala, pô, vou pro BOP, cara. Pô, vou pro grupamento aéreo. Como é que o cara, quando ele sai, a primeira pergunta, né? Como vocês alocam ele ali dentro? Ele pode escolher, tem regra de classificação? E como o cara faz para ir pra unidade especial dessa? Então, na verdade, assim, esse concurso, ele não tem, na grande maioria dele, vaga específica para aquela unidade que ele quer. Ele vai ser formado, no caso nós somos uma das unidades mais novas da polícia, que é a terceira Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, SFAEP, que nós chamamos, né, aqui em Cascavel. Então, nós tínhamos só uma dentro da Academia do Guatupé, em Curitiba, e uma em Maringá. Então, nossos policiais que saíam daqui tinham que ir ou para Curitiba ou Maringá, muitas vezes fazer algum curso de aperfeiçoamento. Agora, além da gente, nossos policiais que querem aqui, nós recebemos de fora, que é os nossos 39 alunos sargentos que nós temos, né, que estão fazendo o curso de sargentos, que é para realmente, estamos utilizando eles em várias escalas aí com o pessoal de fora. Então, como é que funciona? Então, esse pessoal que nós estamos formando aqui, né, eles vão chegar no estágio operacional, eles já vão ter uma ideia do que é a escola, mas tudo prevê de acordo com o edital. Então eles vão poder escolher depois as unidades que eles vão trabalhar. A partir dessas unidades que na sequência eles vão ser para algum serviço especializado. Então o que acontece? A nossa prioridade quando existe a formação dos alunos, primeiro eles têm que aprender a ser polícia. E você aprende a ser policial militar atendendo ocorrência na rua, né? Então esse é o básico de tudo. É sempre que possível e há essa probabilidade, essa possibilidade, então os policiais se formam e vão para a rádio patrulha. Uma para, né, melhorar e aumentar muitas vezes o serviço aí de atendimento de ocorrências, e na sequência, pelo voluntariado e até mesmo pelo contato dos comandantes e dos efetivos que tem, né? Então, por exemplo, o choque, o pessoal já começa a meio que olhar assim quem que tem o perfil. E daí, às vezes, aquele policial novo ali tem a vontade de ir pro choque. Então ele já começa, às vezes, mesmo no horário de folga, e ali, dá uma, né, às vezes até participar de alguma instrução, e o pessoal vê, não, ele tem o perfil, né, às vezes não logo no começo. Às vezes já aconteceu de vezes e direto, mas não é tão comum. Então ele fica um período na RPA para ele pegar uma experiência de rua, porque isso é importante, né? E na sequência, aí, dentro da possibilidade, é alocado dentro das unidades ou dos grupos especializados. Né? E legal ter uma unidade, né, Tavares? Na época eu fui convidado, eu não quis. Eu queria ir pra rua, né, cara? E eles pegavam os 99% ia pra unidade quem acabava de formar. Eram policiais novos, que era a segunda seção, a P2. Tem um amigo meu, ficou só um tempinho, esquentou só um tempinho na rua, eles faziam uma segunda pesquisa social, era parto de porco espinho, cara. Aí eles faziam lá, na época fez tudo lá certinho, deu tudo certo, aí acabou que eu falei, pô, mas não é o que eu quero ficar fardado, pô, não quero ficar paisano. Se quiser ficar paisano, vou fazer pra polícia civil, pô, quero ficar fardado. E eu sempre gostei de andar fardado. Falei, pô, vou virar polícia, ninguém vai saber que eu sou polícia, né? Tinha uma visão de jovem. E aí a pergunta é, como é que os caras fazem para ir para a segunda sessão aqui da Polícia Militar? Galera, a segunda sessão, acho que o Tavares pode explicar, é uma polícia reservada, né, Tavares? Que, na verdade, uma das funções principais é os policiais que fiscalizam e que vão atrás dos erros dos policiais. É uma mini corregedoria dentro das unidades, né? Então, ele claro que ele faz a situação criminal fora mesmo do âmbito militar, ali da parte criminal das ruas, mas também tem esse acompanhamento do próprio nosso efetivo. Então, o que acontece? É um policial, digamos assim, que além do básico que o policial tem que ter, ele tem que ter um algo a mais. Tanto a questão de comprometimento, muitas vezes a questão de horários, porque às vezes
toca o terror, digamos assim, de madrugada, ou algumas investigações, alguns levantamentos têm que ser fora do horário de serviço, né? Então, assim, e não só lá, às vezes o próprio choque ou algumas outras unidades ou grupamentos, eles falam assim, ó, mas aquele ele tem perfil, mas daí eles vão olhar a ficha dele e falam, ó, mas esse cara já, né, ele já foi punido na escola por causa disso, ele já não tem o perfil militar, às vezes, para trabalhar nesse local, às vezes não é o interesse dele, porque às vezes o policial quer ficar naquela escala que ele está, né, ele até tem todo o perfil, mas ele fala assim, eu não tenho interesse. Então não é um local que você vai puxar o policial mesmo sem o interesse dele, né? Não que não possa ocorrer, mas normalmente em situações mais específicas assim é difícil você pegar o pessoal contra a vontade, né? Porque existe uma dedicação muito maior. Então, vamos dizer assim, na polícia quase sempre se encaixa, seja o policial com a função. Às vezes tem função que tem menos, mais policiais que querem, mas pode existir uma rotatividade, né? Então tem tudo isso, porque tem o seu horário que você está trabalhando, tem gente que prioriza mais certos horários, seja por uma faculdade, por uma outra atividade que ele está desenvolvendo, seja por causa da família, né? E tudo isso varia com o tempo. Então hoje você tem a família, amanhã você separou, está solteiro, falou, opa, agora eu tenho mais tempo livre, eu quero ir para uma determinada unidade. Então tudo isso é variável, mas digo para você, aqueles que estão em locais e unidades mais especializadas, não tem o salário é o mesmo, né? Muitos perguntam, mas o pessoal do choque ganha mais. Não. Dentro do seu posto de graduação, seu tempo de serviço, o salário é o mesmo, né? Independente se você trabalha mais ou não. Então, assim, a dedicação é muito maior. Seja quando você vai galgando postos, né? Vai subindo nas suas carreiras, assim como em algumas unidades que você está, que você tem que ter uma dedicação, não digo exclusiva, mas muito grande aí referente ao serviço.